está ouvindo podcast 45 minutos de Torá. Mensagens edificantes, constituição do reino, curiosidades, caixa hebraico, momento, estudo da Torá, Healing Ruach Music, conteúdos que propõem mais informações. Mensagens que chegam quando se está conectado. Fique à vontade entre nós. Imagina um ser humano que nasceu dentro de uma gaiola e não tem consciência disso. Os primeiros passos desse ser humano foram dentro da gaiola, cercado e protegido pelas grades e segurando ali pelas gradezinhas. De vez em quando, as pessoas entravam ali, davam comida, cuidavam. Na adolescência foi tudo experimentado na gaiola, mas neste caso foi mais fácil. Tinha um celular no Wi-Fi e a pessoa ficou ali, cresceu, envelheceu, até que um dia a portinha da gaiola foi aberta. Sou Amaliá, convido você que está nos ouvindo neste podcast 45 minutos de Torá a começar o nosso exercício hipotético de imaginação. Uma pessoa inexistente, uma sociedade que não existe. Vamos pensar nesta pessoa que no começo do podcast eu escrevi. Nasceu em uma gaiola, protegido numa gaiola, cercado ali sem saber, porque se você nasceu numa gaiola, você não tem nenhuma consciência do que é a vida fora da gaiola. Tudo o que você aprende é referente à gaiola. O sistema de educação daquela pessoa hipotética vivendo dentro de uma gaiola, ele era baseado para manter a mente da pessoa presa naquela gaiola, para que nenhum instinto selvagem. Afinal de contas, aquela pessoa, exemplo nós, apesar de ser alguém hipotético, é um ser humano, né? E o ser humano tem ainda o resquício do animal selvagem, que sente saudade da terra, do céu, do mar, que não gosta de ficar preso, tem medo da morte, que quer se perpetuar. São resquícios ainda de uma condição animal nossa. E esse ser humano, obviamente, não pode deixar isso vir à tona, porque senão não se contentaria na gaiola. O importante é que essa pessoa fosse feliz. No mínimo, talvez feliz não fosse a palavra, mas o mínimo acomodada ali dentro daquela gaiola. Tanto foi construído para que assim fosse. O que essa pessoa aprendia em relação aos antepassados, em relação ao mundo, eventual mundo fora da gaiola, sempre com gaiolinhas e gaiolinhas, gaiolinhas, era uma comunidade de gaiolas que era ensinado para essa pessoa, para que ela não soubesse que para o outro lado daquele ambiente onde estava a gaiola, estava dentro de um ambiente fechado. Tinha florestas, tinha mar, tinha gente, tinha comunidades, mas a pessoa ficou ali presa dentro da gaiola até chegar à adolescência. Na adolescência, ainda havia um tímido movimento de contestação de dúvidas, de inquietação. Será que a vida é isso aqui? Será que eu nasci nessa gaiolinha? Estou crescendo, me desenvolvendo, amadurecendo, vou envelhecer, vou morrer, vivendo aqui dentro? Só cumprindo os papéis que me ensinam a cumprir, fazendo aquilo que as pessoas me ensinam a fazer. E aí, na medida em que as inquietações daquele jovem dentro da gaiola aumentavam, os mecanismos para mantê-lo preso, porque já não era mais suficiente manter só o corpo preso, mas o que tudo era importante era manter a mente presa, porque se a mente estivesse livre, o corpo não se acomodaria com aquela prisão e possivelmente aquela pessoa sairia da gaiola, porque existe um detalhe: a porta daquela gaiola nunca foi trancada, não existia uma tranca, um fechamento, ela estava encostada ali. E se aquela pessoa forçasse aquela porta, a porta um pouco pesada, a porta abriria porque ela não estava trancada, mas a pessoa não pensava nisso, ela não tentava porque tudo em volta dela contribuía para que ela jamais fizesse esse esforço. Ela até aprendeu que em outras gaiolas, em outros lugares, as pessoas tentaram fazer esse esforço de romper aquela portinha e sair para ver o que tinha do outro lado, mas
as histórias eram tão amedrontadoras que aquelas pessoas eram tanto desqualificadas. Por exemplo, criou-se um termo para carimbar algumas pessoas que tentaram forçar aquela portinha. Herege era um desses termos e era muito pesado, era muito ruim. Eu não queria ser um herege. E a família que também vivia ali naquela gaiola pensaria. O que os outros habitantes, aquelas pessoas que se relacionavam entre gaiolas diriam? Não dava. De vez em quando, aquelas pessoas recebiam visitas, se encontravam, tinham alguma sensação de liberdade, mas a liberdade era sempre vigiada, restrita, presa entre gaiolas maiores e eventualmente mais eram gaiolas. Herege era um dos nomes porque um dos sistemas para se manter as pessoas com a mente presa nas gaiolas usava linguagens assim, metafóricas, metafísicas. Falava de outras vidas, falava de liberdade, falava de amor, falava de coisas bonitas, mas também atrelava a liberdade, o amor e as coisas bonitas a muita punição, a muito medo, e muito mais do que uma realidade. Essas utopias descritas nessas ideias, elas eram muito mais uma consequência de uma vida domesticada, de uma vida sem questionamento, porque segundo essas ideias não podia ter questionamento, não se podia ter dúvida, não se podia tentar abrir a porta, não se podia especular como seria a vida fora da gaiola. Tudo o que você precisa está na gaiola, e aqueles que saem da gaiola são ingratos e são comidas lá fora pelo leão, pelo dragão que fica à espreita. Era assim que as pessoas se sentiam. Você acredita nisso? Elas acreditavam nisso. Às vezes essas pessoas ouviam cantos que vinham do lado de fora, e às vezes no meio da madrugada, quando tudo estava em silêncio, eles se aquietavam dentro da gaiola, e nesse canto ouviu algum resquício de liberdade, algo que se conectava a alguma dimensão interior que clamava por essa liberdade, e aquelas pessoas ficavam em dúvidas, mas aquelas dúvidas eram logo tratadas a serem sufocadas pelos sacerdotes, pelos pastores, que chamavam os outros de hereges. E por uma estrutura tão pesada, tão grande, que vendia, por exemplo, conforto fora da gaiola, no ar, conforto. Na gaiola, eu devo dizer, existe ar-condicionado, existe um colchão bom, uma série de aparatos que tornavam uma vida confortável aí. As histórias, aqueles que saíram da gaiola, eram sempre muito cruéis, porque muita gente passava fome, muita gente morria, muita gente era devorada pelo dragão, muita gente enlouquecia. Para que correr esse risco, né? Para que correr esse risco? O sistema educacional, o sistema dos sacerdotes, dos pastores, toda a organização, o sistema político ali, daquele hipotético lugar, também era construído dessa maneira, porque eles gostavam de olhar. Importante era para manter a mente das pessoas presas, e eles gostavam de vender heróis. Então, de vez em quando se trocava ali o coordenador, o diretor, aquele que cuidava da comunidade de gaiolas. E ele era sempre visto como um ser iluminado, como um ser melhor, como um ser poderoso, capaz de manter aquela organização coesa, de manter aquelas pessoas em segurança, porque o medo era sempre um elemento muito trabalhado, seja por aqueles que acreditavam nas ideias mais metafísicas ou naquelas ideias mais pragmáticas, mas era ser uma questão de medo. Mesmo a educação daquele ambiente dizia o seguinte: se você não aprender como a gente ensina, se você não seguir os nossos cânones, se você não responder às nossas perguntas do jeito que você aprendeu, do jeito que a gente ensinou, do jeito que a gente quer ouvir, você não vai ser educado e você não vai ser uma pessoa à margem
imagem dessa comunidade de gaiola. E era assim que aquelas pessoas viviam confortáveis, distraídas, felizes em certa medida e amedrontados em muitas medidas. Porque eu até comentei com você que eles ouviram cantos do lado de fora de pessoas que de alguma maneira provocavam um sentimento de liberdade. Você sabe como eles reagiram? Você não vai acreditar, mas porque é uma história hipotética. Eles reagiam agressivamente. Todo canto de liberdade que de alguma forma provocasse um instinto selvagem que eventualmente eles fariam, empurrar aquela porta e ver que havia fora vida, fora da jaula, geravam uma reação. Eles usavam N nomes que eles conheciam de herege. Como a gente comentou aqui, há N nomes, mas era sempre uma reação agressiva à liberdade, provocava o desconforto enorme. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eles se aproximavam de alguma possibilidade de liberdade, iluminava a condição de prisão onde eles viviam. A condição de prisão só era percebida se eles não pensassem na liberdade, a não ser como discurso retórico. Liberdade. Eles cantavam música, liberdade, a liberdade, somos livres, a liberdade. Era um discurso, mas quando eles encaravam e questionavam se de fato eram livres, era tão desconfortável, era tão difícil, era tão dolorido que era melhor não pensar nisso. E os insistentes do lado de fora, de vez em quando, por exemplo, naquela comunidade tinha vídeos até do YouTube. Às vezes apareciam outra, era raro, mas aparecia e falava alguma coisa, as pessoas reagiam com irritação, com medo. No fim das contas era medo, a irritação era só um esconderijo, era só uma máscara do medo. Mas um dia, para nossa história não ir tão longe, alguém, com alguma razão, ouviu esse canto e ao invés de reagir como geralmente se fazia, olha, mas um ser superior não quer. Ser superior não gosta de perguntas. Se o ser superior não gosta de perguntas, é superior. Já deu tudo que eu preciso. Superior se superou. Tinha um cara que gritava assim: ser superior é amor, mas ser superior também é justiça, é punição. Então isso, impedia as pessoas de se movimentarem. Mas uma pessoa ouviu e depois de ouvir, aquela pessoa dentro daquela jaula arriscou. Ficou com aquilo durante o tempo, sabe? Voltando, maturando, incomodando a essa pessoa, caminhou até a porta da jaula e a porta estava aberta. E aquela pessoa saiu. Mas essa é uma história hipotética. Você está ouvindo 45 minutos de Torá. Shalom Aleichem, aqui vos fala Kefá Ben Yahudá, Sabedoria Judaica. Certa feita, Rabi Shimon levantou-se e disse: eu observei que quando o Santo Bendito seja planejou criar o homem, os mundos superior e inferior tremeram. Por quê? Porque todos dependem de suas ações para o bem ou para o mal. As nossas ações, assim como interferem no mundo superior ou no mundo inferior, as nossas ações também atraem, manifestam a luz ou as trevas, o mundo superior ou o mundo inferior. Por isso a importância de nós estarmos sempre conectados com o Santo Bendito seja, com a Ruach HaKodesh, com a Shekhinah,
Assim como o serviço a Hashem, o serviço de Torá, se manifesta os Melachim, se manifesta a Shekhinah, a presença do Santo Bendito seja, de Hakadosh Baruch Hu. O oposto a isso também se manifesta, atrai as forças inferiores. Então, o que será que as nossas ações estão atraindo? O que será que as nossas ações estão provocando no mundo superior e inferior? Que nós venhamos refletir sobre isso. Que eu e você somos bocas de Hashem, somos porta-voz de vida, de luz ou de morte e trevas. E pegando um gancho nessa passagem, o livro de Provérbios, no seu capítulo 18, verso 2, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utilizar, come do seu fruto. O que é que nós estamos comendo? O que é que nós estamos gerando? Nós estamos comendo frutos bons e estamos gerando vida, ou estamos comendo os frutos podres e gerando morte? Esta é a breve reflexão que você possa meditar, que você possa decidir, optar hoje, ser um representante de Hashem, ser luz de Hashem entre as nações, ser luz de Hashem na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver, trazer vida ao invés de morte, luz ao invés de trevas. Amém, ve amém, Beshem Yeshua. No próximo segmento, ouviremos Hesed, a força da palavra de Yahuwah, levada até você aqui nas ondas do podcast. Shalom, amados irmãos e irmãs, eu sou Andréa Lobo. Eu quero compartilhar com vocês uma síntese concisa do livro A Arte de Amar o Bem. O autor é o Chafetz Haim. O livro trata do tema Hesed, que é uma palavra hebraica que em português significa bondade. É na realidade um volume associado a um outro estudo do autor, o Sefer Chafetz Haim, sobre assuntos ligados à proibição da Lashon Hara, que significa maledicência, pois ambos os temas, tanto Hesed quanto Lashon Hara, estão baseados no mesmo trecho de Salmos 34, 13 e 15, onde diz: Que homem deseja a vida e tem amor por muitos dias, para que este possa ver o bem? Guarda a tua língua do mal e faze o bem, busque a paz e persegue-a. Essa é uma afirmação bastante coerente, não é mesmo? A pessoa que fala mal, calunia o seu próximo, definitivamente não está praticando o bem. O autor destaca nesta obra quais são as atitudes que expressam a bondade. Em suas palavras, a bondade se faz com dinheiro ou não. Se faz também com um abraço, um sorriso, uma boa palavra, visitando um doente, ajudando um par a se casarem, consolando alguém pela perda de um ente querido e até mesmo deixando de responder a um insulto. E apesar de o livro conter algumas referências talmúdicas, eu vou me ater aqui apenas às referências da Torá, e até mesmo para colocar em prática o que Shaul diz em Tessalonicenses 5, 21, 22. Examinai tudo, apegai-vos firmemente àquilo que for bom, abstende-vos de toda a aparência do mal. Imaginem o melhor investimento que existem no mercado financeiro. Imaginem uma oportunidade única onde com uma pequena soma de dinheiro você consegue um lucro imediato e ainda adquire créditos no banco mais seguro do mundo, e além disso os lucros são acumulativos por vários e vários anos. Você não iria correndo aproveitar essa oportunidade? E dentre esses benefícios citados por Chafetz, irmãos, eu quero destacar dois muito importantes.
Primeiro, ele diz que a bondade ela é eficaz em proteger os dias do homem e expiar os seus pecados. Como referência, o autor cita Provérbios 16:6, onde diz: por benevolência e verdade, a iniquidade é expiada. E quem há nesse mundo que não tenha cometido pecados, irmãos? Nós podemos então ver qual é o caminho, para que a gente também tenha os nossos pecados expiados. E o segundo diz o seguinte: a rêsede ela é eficaz em salvar o homem das garras das suas paixões ou más inclinações. Isso quer dizer, irmãos, que a prática da bondade, da caridade e uma prática constante, ela nos leva a ter domínio próprio, a não ter aquele ímpeto de praticar o mal, de praticar o pecado, porque ela vai eliminando isso dentro de nós. É como se fosse uma água cristalina limpa, que nos limpa, porque a Hesed é uma das maiores mitzvah da Torá. Então, Yahushua disse que ele é a água viva, ele é a Torá. Então, se a Torá também é Hesed, é a Havá, é ela que nos lava. Então, a prática da Torá, a essência dela, é a bondade, é a prática do Ahavá entre os irmãos. Porque através da Torá nós observamos os ensinamentos de Elohim e assim nós santificamos os poderes da mente, ao mesmo tempo que os nossos atos de hesed, de bondade, santificam o nosso corpo, pois nós o colocamos a serviço do Rei do Universo. Em Isaías 58:10 diz o seguinte: se abrires a tua mão ao aflito e satisfazeres a alma aflita, então nascerá a tua luz nas trevas, o Eterno fartará a tua alma mesmo em lugares áridos. Ao olharmos para o nosso Mashiach e Yahushua, podemos ver apenas atos de Hesed. O tempo todo este foi a expressão da sua essência, a Torá viva que habitou entre nós. Através da sua prática, o homem habita sobre a sombra do próprio Elohim, pois esta é um dos atributos de Elohim, a Havá, pois Elohim é a Havá, e ele não nos julga segundo as suas justiças, pois somente isso nós morreríamos. Elohim nos julga também segundo as suas infinitas misericórdias. E para que a gente possa ter acesso a essas misericórdias, é necessário que nós sejamos misericordiosos. E como que nós apresentamos, como que nós sejamos misericordiosos? Fazendo a prática da Hesed, constantemente, a prática da bondade, irmãos. E para finalizar, eu quero dizer que neste livro nós encontramos alguns caminhos que estão diante de nós e às vezes nós não damos conta de que são oportunidades únicas para ajudar alguém. Se você não puder por algum motivo vir a ter essa oportunidade, que pelo menos em suas preces lembre-se do necessitado ou de alguém enfermo que precise da sua súplica, mas é muito importante que nos apeguemos à virtude da bondade, como está escrito em Miqueias. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom, o que Yahuá requer de ti, senão que pratique a justiça e ames a beneficência. Shalom, shalom, irmãos. A seguir, Constituição do Reino, estudando as 613 principais ordenanças de Yah. Shalom, lekol Israelitim, biarbot kanfot shel haeretz, kan Asaf benami Crispim Levi, Asher medaber itichem. Eu quero cumprimentar a todos os israelitas nos 4 cantos da terra. Aqui é o ancião Asaf da comunidade israelita
de Pereira Barreto. E eu quero falar neste podcast de 45 minutos referente à Torá, a lei do Eterno. A Torá são as palavras que saíram da boca do Altíssimo. Nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saíram da boca do Eterno. É o sopro, o Ruach. David, ele diz: quanto aos teus mandamentos, ó Eterno, tu o ordenaste, ou seja, colocastes em ordem. Então nós temos os 613 ordenanças, 10 mandamentos, 10 mitzvot, chamado de Mishpatim, ou Assorot Adabarim. E temos 603 chamados de Hukim, ou seja, estatuto. Por isso que quando você examina suas escrituras, você vai sempre ouvir essas palavras: guardai-vos os meus estatutos e os meus juízos. Shomer Rahukim ve Mishpatim. E evidentemente que os juízos e os estatutos do Eterno, eles são vida para nós, conforme Moshe ordenou: guardai-vos os mandamentos do Eterno para que vivas, ó Benei Israel. Não se trata de tradições religiosas, ou seja, do judaísmo, ou do cristianismo, ou do islamismo, ou seja, filosofia de homem. O que se trata é das palavras que saíram da boca do Eterno. Procure identificar elas dentro das suas escrituras. Seja você Yehud, seja você de outras tribos, seja você Goi, procure identificar as palavras do Eterno. A lei do Eterno é perfeita. Terrilim de número 19, versículo 7. Salmo 19, 7. A piedade de Yahweh sobre os que guardam a Torá. Terrilim, Salmos 103, versículo 17 e 18. Nós notamos que David chama de malfeitores os que não guardam a lei do Eterno. Ele diz, no Terrilim de número 119 e 115, apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Elohim. E o Salmo, Terrilim de número 119, versículo 142, a Torá é a verdade e justiça eterna. Salmo 119, 152. A Torá é a luz, Mishlê, Provérbios 6, 23. Aí, conferindo com Yohanan, capítulo 3, versículo 16 a 21. Porque a luz veio ao mundo, a Torá veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas, Rocher, porque as suas obras eram más. Então eu quero convidar você para me acompanhar. Nós vamos começar a estudar a Torá em poucos minutos. Neste podcast de 45 minutos, nós vamos estudar a Torá. Então, vamos estudar o livro dos 613 ordenanças, chamado de Tariag Mitzvot. E o primeiro item da Torá que eu gostaria de ler com vocês, o item de número 1 dos 613 ordenanças, nós vamos ter uma sequência aqui, do 1 até o 613, se o Eterno permitir e nós estivermos vivos. Diz assim: crer em Yahweh como única fonte de poder libertador no universo. Shemot, capítulo 20, versículo 2. Shemot, capítulo 20, versículo 2. Eu sou Yahweh, teu Elohim, que te tirou da terra do Mitzraim, para fora da bait da escravidão. Anohi Yahweh Elohecha, asher hotze tika meretz Mitzraim, mibeit avadim. Então,
crer em Yahweh como a única fonte de poder libertador no universo. Esse é a minha missão, a tua missão, que o Eterno deu para cada um de nós na face da terra. Bom, o segundo item é da Torá, o item de número 2, de submeter ao Eterno Yahweh como único ser supremo. Devarim 6:4. Shema Yashuru, ou Israel, Yahweh é o nosso Elohim, Yahweh é Echad, é o único. Então, submeter ao Eterno como única fonte de poder libertador no universo é o item número 1. E o item número 2, submeter ao Eterno Yahweh como único ser supremo, como Echad, o único. Eu quero enfatizar a vocês, que o justo ele tem a lei dentro do seu coração. É o Terrilim de número 40, versículo 8. E nós vemos os exemplos de homens e mulheres valorosos que guardaram a lei, como Hanania em Damasco, lá em Maasei Shilhim, Atos capítulo 22, 12, varão justo e piedoso conforme a Torá, conforme a lei. Que o Eterno possa te abençoar, você que vai me ouvir, e eu quero deixar aqui os meus contatos. Qualquer coisa pode entrar comigo para adquirir o livro dos 613 ordenanças e outros meus livros, O meu WhatsApp é os 5518 99132 9504. Shalom Lekulam. Que o Eterno abençoe a todos. Começa agora Ficando por Dentro. Seja bem-vindo. Você está no podcast 45 Minutos de Torá. Você quer saber como estudamos a Torá? Nós estudamos ela através de porções que nós chamamos de Parashá. Parashá significa pedaço, divisão, segmento ou porção, e é este último que melhor define as 54 porções em que a Torá foi comumente dividida. Você não vai pegar a Torá e você vai ler de qualquer forma. A Torá você vai conhecendo ela aos poucos. Cada porção da Torá adota o nome de uma das palavras presentes no primeiro parágrafo da porção em hebraico, e tal palavra resume de forma concisa o assunto pertinente à porção como um todo, sendo como o slogan do que será tratado. Vou te dar um exemplo. Começamos em Bereshit. Lá em Gênesis, a primeira palavra está no princípio, Bereshit. Então, o nome dela é dado em razão do tema que vai ser tratado na Parashá da semana. Depois vem Noa, Noé e assim por diante. Para facilitar, eu quero sugerir para você adquirir uma Bíblia israelita. Ela já vem dividida as Parashiot. Facilita bastante. No final da Parashá tem o que a gente chama de Haftorá, que é a parte dos profetas, e depois os textos de sugestão de leitura na Brit Hadashah, que é a Aliança Renovada. Isso facilita, se você tem uma Bíblia israelita, facilita muito porque você já sabe onde começa e onde termina. Mas se você tem qualquer outra Bíblia, você tem a Torá em mãos. Nela também temos a Taná, Antigo Testamento. Então você tem a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que constituem o Pentateuco, os 5 livros de Moshe. Qualquer Bíblia você vai conseguir ler tanto a Torá, a Haftorá e a Brit Hadashah. Assim você não vai perder e a pouco você vai conseguindo estudar e aprender tudo sobre a Torá. Fique por dentro. A Torá é a árvore da vida para que a ela se apegam e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Shalom. Fique agora com o Acústico Praise, Healing Ruach Instrumental Music.
Obrigado por você estar conosco ao longo deste podcast e esperamos revê-lo em uma próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá então. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Você ouviu o podcast 45 Minutos de Torá. Todos os episódios estarão disponíveis para compartilhar, ouvir e fazer download nos seguintes aplicativos: Deezer, Spotify, Google Podcast, Anchor e no nosso canal do YouTube. Participe conosco novamente todas as terças-feiras com novas mensagens e informações no podcast 45 Minutos, a sua frequência certa na Torá.